clássico, entregou muito mais do que só a classificação do Flamengo. Ele escancarou um problema que vem se repetindo no Botafogo. E não dá mais para tratar como acaso. Mais uma vez, o goleiro Neto participa diretamente de um gol decisivo. Não foi um chute indefensável, não foi uma pintura, foi rebote curto, dentro da área, exatamente onde um goleiro não pode devolver a bola. E aí começa a discussão. É fase ruim ou limite técnico? O Anselmi até tentou blindar na coletiva, falou de contexto, falou que o futebol é coletivo. E de fato é, mas o coletivo também depende de segurança individual. Quando o time entra em campo já convivendo com a sensação de que qualquer finalização pode virar perigo máximo, a estrutura defensiva muda completamente. Zagueiro recua mais do que deveria. Volante hesita em pressionar e o adversário ganha confiança. Não é só o erro, é o efeito cascata do erro. E isso pesa ainda mais porque não é um episódio isolado. Já tinha acontecido contra o Fluminense, voltou a acontecer agora. O Botafogo hoje joga com margem de erro 0 atrás. E no futebol de alto nível, isso é praticamente impossível de sustentar. Agora, enquanto um lado sofre com insegurança, o outro mostra cada vez mais identidade. E aqui entra algo interessante que muita gente comentou depois do jogo. Veja o que falou o analista Brownie. Claro, todos os créditos para ele é amigos e QCs. Gente, vou falar um negócio pra vocês aqui, né, cara? Falo muito mais como torcedor. E se fosse também uma opinião, né, como jornalista mesmo, né, cara? Como alguém que comenta futebol, eu acho que tá valendo, né? Eu peguei aquela época que o Jefferson foi vendido e até ele voltar de 2005 a 2009, o Botafogo teve Max, Lopes, Marcos Leandro, Flávio, Castilho, Renan, que era novinho ali, né, no primeiro momento, Júlio César. Eu vou te falar que nada me assustou tanto quanto a gente tá vendo em relação ao Neto, goleiro, cara que passou por Barcelona, passou por Juventus, passou por Arsenal, e assim, a impressão que dá, né, eu quero falar isso com todo o respeito do mundo, sem querer massacrar ninguém, mas a impressão que dá é que o Neto não é um goleiro. A impressão que dá não é que é um goleiro que falha, não é que é um goleiro ruim, não é que é um goleiro que tem as suas inconstâncias, como por exemplo o Léo Link, né, que é um jovem que num jogo agarra bem, no outro jogo ele agarra mal. A impressão que dá, meu pai falou isso, né? O Neto parece ser, no Botafogo, um jogador de linha que você pegou, o goleiro foi expulso, não tem mais substituição, você tem que colocar o atacante no gol. Essa é a impressão que dá do Neto. É um goleiro que ele não pula, é um goleiro que ele não se posiciona, ele parece ser um objeto, que ele fica ali. E aí, como todo objeto, a bola bate, ela resvala pra cima e basta chutar. Ou o time adversário acertar a direção do gol para ter o êxito. Como, por exemplo, aconteceu com o Grêmio, que acertou 5 bolas na direção do gol e fez os 5 gols. Como aconteceu no último clássico contra o Fluminense, como aconteceu agora contra o Flamengo. Não tem a menor condição, gente. O Botafogo tem muitos problemas além do gol. Tem déficit em relação ao transfer ban que acabou, né, de sair. O Botafogo tem que contratar jogadores. Tem os problemas em relação à gestão do John Tech. E teve muito mais, a torcida ficou muito na bronca com o goleiro. Vamos acompanhar o corte do fanático pelo Fogão Lacerda BR. Créditos para ele também. Se não fosse trágico, seria cômico. O ponto é que o Flamengo do Felipe Luiz não venceu só pela qualidade individual. A vitória nasce de comportamento coletivo. A pressão alta não foi aleatória. Ela foi direcionada, como podemos visualizar no mapa de ataque. O time induzia o Botafogo a jogar por zonas específicas para roubar a bola já em condição de ataque. O gol do Paquetá nasce exatamente disso. Recuperação curta, poucos toques e finalização rápida. Não é posse por posse, é posse com intenção. Veja o mapa de ataque. E teve também a escolha dos laterais mais físicos, que muita gente criticou antes do jogo. Só que dentro desse plano fazia sentido. O objetivo era manter intensidade o tempo todo e impedir a transição rápida do Botafogo. O Flamengo não queria trocar passes longos, queria recuperar e atacar antes da defesa se organizar. Veja o que falou o grande analista Bernardo Ramos, a quem apreciamos a opinião e damos nominalmente os créditos, sigam ele também. O segundo gol da vitória do Flamengo por 2-1 sobre o Botafogo. E o Flamengo no primeiro tempo foi bem. O Flamengo jogava no sistema, para quem fala que o Felipe Luiz é monotemático, atacava no 4-2-4. O Bruno Henrique Plata centralizado, o Samuel Lino pelo lado esquerdo e pelo lado direito o Carrascal. E
se defendia num 3-4-3. Eram sempre 3 marcando na primeira linha de marcação. Plata, Carrascal e Bruno Henrique, Samuel Lino viravam uma espécie de ala, assim como Emerson Royal, Pulgar e Paquetá, e aí Ayrton Lucas, Vitão e Danilo. Era assim que o Flamengo se defendia. Então o Felipe Luiz inovou taticamente. Não estou aqui passando pano para Felipe Luiz, não falava, você é passador de pano, aquela coisa toda. Não, gente, não é isso. Mas fato é que ele mudou a forma de o Flamengo jogar nessa partida contra o Botafogo. Ele acabou dando certo, porque o Flamengo venceu a partida. Agora, claramente há ainda jogadores que estão fora da condição ideal física, né? A gente olha para o Arrascaeta, por exemplo, que mais uma vez entrou muito mal nessa partida. Lembrando que o Pedro ficou no banco de reservas e ainda assim se machucou, cara. O cara se machuca aquecendo. É irritante essa coisa, O Flamengo que já tem um lesionado, né, com uma lesão muscular, aí sim de posterior da coxa, o Jorginho, uma coisa irritante também, né? Jogadores que entram em campo com a forma sem estar próxima daquela ideal e os caras acabam se machucando. Enfim, o clássico resumiu bem o momento dos dois times. O Botafogo ainda depende muito de episódios individuais, e quando esses episódios são negativos, o plano desmorona. Já o Flamengo começa a ganhar algo que todo time competitivo precisa: repetição de comportamento. Mesmo quando erra tentando a mesma ideia. E talvez essa seja hoje a maior diferença entre as equipes. Um time tenta não falhar, o outro tenta controlar o jogo.